Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Bertani e vou tratar com vocês dos atos de comércio e a teoria da empresa. Essa nossa primeira aula é bastante densa, é bastante importante no contexto geral do direito e para vocês que são operadores do direito, um grande nicho de atuação profissional. Eu espero então que todos leiam o conteúdo, tratem com muito carinho dessa disciplina, colocando sempre à minha disposição em esclarecer dúvidas, em enviar material que vocês achem interessante e colaborar com vocês nessa formação, ok? Vamos lá para a nossa primeira aula. Valeu, galerinha, bora! Olá a todos, cá estamos nós novamente para dar início ao nosso curso. Eu espero que todos estejam bem e tenham lido o material, que nós disponibilizamos. O tópico 1 do nosso curso são os atos de comércio e a teoria da empresa. Como eu disse lá na nossa apresentação, o nosso curso ele requer de vocês a leitura. É importante que vocês leiam, é importante que vocês façam anotações, é importante que se saia da zona de conforto, de se contentar apenas com o necessário. É preciso ir além. Sempre eu digo isso aos meus alunos, que nós profissionais de direito somos diferenciados no mercado de trabalho, somos diferenciados na sociedade e temos muitas oportunidades de crescimento profissional. No entanto, não são todos que têm essa possibilidade, pois muitos estão estacionados lá naquele arroz com feijão e está tudo certo. E não pode ser assim, tem que ir mais à frente, tem que pensar que o ideal é você estudar sempre com aquele olhar crítico do que você está estudando. Crítico no sentido do pensamento crítico, é você tomar conhecimento de determinado assunto e comparar com outras situações, ler sobre o assunto e ter sua própria visão daquela temática, ok? Bem, para facilitar o nosso curso, que é bastante extenso, o direito comercial, e hoje ele é tratado só como direito empresarial, mas as duas denominações estão corretas, eu sempre trabalho com trilha, no sentido de caminhada, Vamos seguir ponto a ponto para a gente chegar no objetivo final, que é aprender o direito empresarial, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos estudar, os atos de comércio e a teoria da empresa. Atos de comércio, comerciante. Teoria da empresa, empresário. Vamos estudar a teoria geral do direito empresarial. Quais são as diferenças entre o comércio de comerciante e empresário da empresa? Por que houve essa mudança de denominação? Quais foram os novos requisitos que foram inseridos nesse conceito? E para entender isso, a gente precisa compreender de onde surgiu o direito empresarial, ok? Então, o direito empresarial só surge e começa a modificar aqueles atos de comércio que nós conhecíamos desde 1850, do Código Comercial, e vai mudando para atender uma demanda totalmente diferente, que é a sociedade globalizada que a gente vive hoje, ok? Vamos fazer um passeio muito rápido sobre a história do comércio no mundo. E para isso eu coloquei um vídeo muito bacana, muito da hora mesmo. Assistam, que é muito interessante. E a gente aprende muito com esses vídeos, que trazem informações que são importantes para o conteúdo que a gente está estudando. E aqui eu quero fazer assim um outro ponto. Não percam tempo da vida com lixo. Não percam tempo da vida com coisas banais. Estou me referindo a esse assunto com relação a YouTube, TikTok. Vai firme no que você quer, vai buscar o seu potinho de ouro. Invista em você mesmo, não perde tempo não. Ok. Bom, depois a gente vai ver como que o direito comercial evoluiu no Brasil até chegarmos no Código Civil de 2002. E, como eu disse há pouco, a teoria da empresa parte do conceito de empresário. Se tem empresário, tem o não empresário. E se tem empresário, ele precisa e deve ter a capacidade civil para ser um empresário. E, finalmente, nós vamos falar sobre os prepostos dos empresários, ok? Eu espero que todo mundo aproveite a aula, façam anotações,
estudem, porque eu repito, o mercado ele requer profissionais que sejam multidisciplinares, certo? Profissionais que sejam pensantes. Então, invista na sua carreira no sentido de aumentar o seu conhecimento e o seu saber jurídico, ok? Quero também dizer aqui uma coisa muito importante. Eu não costumo mencionar nos meus materiais de aula artigos de lei, né, e muitas vezes só coloco o número da lei. E por que eu faço isso? Porque eu acho que o profissional de direito ele precisa sempre estar municiado do seu Código Civil, Código Penal, Código Tributário, né? E da Constituição. Porque o manuseio desses códigos faz com que a gente, como ser humano, e por termos uma memória fotográfica, consigamos guardar com mais facilidade aquela temática. Mais à frente eu vou explicando para vocês como que funciona isso em termos de neurociência. Como que a gente pensa, como que a gente aprende. Eu tenho muitas experiências de alunos que falam assim, eu odeio direito empresarial e direito tributário, mas eu adoro direito penal. Por quê? Porque o direito penal, além de ser muito bacana, ele tem muita imagem, né? A gente vê um homicídio, já imagina lá o cara sem cabeça, cheio de facada. Então, essa memória visual, o cérebro, ele acha muito mais agradável do que a memória que eu tenho que ficar decorando ou lendo. Então, é muito importante que vocês tenham o Código Civil aí do lado, aqui na nossa disciplina, e a Constituição. Ah, mas eu não tenho aqui. Poxa, abre aí na internet, tem aí na internet de boa, tá bom? Então, não esqueça desses pequenos detalhes para a gente ter um curso aqui super bacana, super legal, e vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Bora lá! Vamos começar então a entender o que é o ato de comércio, o que é a teoria da empresa. O comércio, o comerciante, o seu José lá do botequinho, ele tem um comércio onde ele compra uma mercadoria e vende essa mercadoria. É o seu Zé que cuida disso. Ele é um comerciante. Quando a gente fala de atos de comércio, nós estamos dizendo que é simplesmente um processo de compra e venda, é só um processo de troca. Mas quando nós falamos da teoria da empresa, a coisa muda um pouco, certo? Na empresa, o que nós temos? Uma atividade humana, que seja processos de compra, venda, intermediação, pesquisa de preço, comprar do melhor fornecedor, ter a minha marca própria, ter o meu estabelecimento comercial, ter meu site, ter minha marca, o meu logo. E eu tenho também o aspecto da intermediação propriamente dito, que agora a relação é entre um produtor produz arroz, e o consumidor, que é você. É diferente daquele comerciante que ele compra um pouquinho de arroz e vende aquele pouco de arroz. Agora nós temos na nova teoria da empresa que eu posso, no meu negócio, na minha empresa, ter vários tipos de arroz, inclusive o da minha marca própria, e o meu consumidor é o elemento mais importante do meu negócio, porque é ele quem faz a minha propaganda, é ele quem compra, é ele quem consome. Então, onde que muda de atos de comércio para a teoria da empresa? Atos de comércio é o comerciante, aqueles cara lá sozinho, vendendo as coisas assim, de boa, né? Sem muitas expectativas. Já na teoria da empresa, não. Existe um aspecto econômico muito forte e um aspecto jurídico muito sedimentado. Olha só que da hora, gente. Pensa assim, o botequinho lá do seu Zé que fica na estrada que vai para tal cidade. Muitas pessoas param ali e compram as coisas, mas é só aquilo e morreu. Agora pensa num grande hipermercado. Ou pensa no mercadinho que fica na rua da sua casa. Esse mercadinho da rua da sua casa tem lá um monte de tipo de feijão e um monte de tipo de arroz. Mas ele não vende só isso, ele vende também óleo, ele vende fruta, ele vende legume, ele vende alface, ele vende produto de limpeza. É menor que um hipermercado? Sim, é menor que um hipermercado, mas a lógica é a mesma. Ok? Por que foi tão importante ter essa mudança, esse amadurecimento do comerciante para o empresário? Porque o empresário hoje ele tem outros fatores de produção que interferem no dia a dia dele como empresário. O comerciante não, é aquele feijão com arroz todo dia.
É até um pleonasmo, né? Falando de arroz, feijão, feijão com arroz. Mas é a mesma coisa todo dia, aquela coisa sem uma perspectiva. Pela teoria da empresa, sempre há uma perspectiva de ir muito mais além. Olha que da hora, não é? Já tinha pensado nisso? Muito bem. Quando eu falo do direito empresarial, eu estou falando da teoria geral da empresa, certo? E o direito empresarial, ele vai então se apoderar dessa teoria geral da empresa e vai falar: é empresário quem pratica atividade econômica organizada. E essa atividade econômica organizada, ela é destinada para se produzir alguma coisa ou para se circular algum bem ou serviço. E ela é organizada pelo empresário. Então vamos lá. No mercadinho na rua da sua casa, tem o mercadinho Comida Boa. Lá existe o espaço físico, existe a balança, existe a maquininha de cartão, existe a placa lá fora, existe o WhatsApp do mercado, existem 2 funcionários e um que trabalha na padaria, existe a embalagem, o saquinho plástico, né, para levar a mercadoria. E a função lá nesse mercadinho na rua da sua casa é colocar em circulação bens. Então, o que ele faz? Ele vende mercadorias diversas. E quem organiza toda essa parada aí é o empresário. Então, o empresário, ele sabe que ele precisa de capital, ele sabe que precisa de insumos, ele sabe que precisa da tecnologia, ele sabe que precisa da mão de obra. Agora vamos pegar o mesmo exemplo e vamos lá naquele comerciante que é só o seu Zé, que tem um botequinho. Ele vai lá num atacadão, ele compra um pouquinho de mercadoria, vende aquilo e acabou. É ele com ele mesmo. É uma coisa muito incipiente, é uma coisa muito... como que eu poderia dizer para vocês? É uma coisa muito pequena, considerando o que nós estamos falando aqui. Compreenderam? Então, a teoria da empresa traz para discussão um outro elemento, certo? Bom, o direito empresarial ou o direito comercial, que é a mesma coisa, certo? Ele vai se valer de muitas regras e muitos princípios, sempre pensando na organização da atividade econômica. Então, não esqueçam, empresa é aquela organização que está devidamente organizada para exercer uma determinada atividade econômica. Então, não esqueça que é fundamental a organização da atividade econômica. É questão de muitas vezes cair na prova da OAB falando sobre essa questão da empresa, certo? Depois, se vocês quiserem, eu mando umas provas aí para vocês corrigidas. Bem, mas quando a gente começa então a falar, mas espera aí, é direito empresarial ou é direito comercial? A gente precisa fazer uma análise da história disso, né? Eu não sou muito afeita à história lá da antiguidade, não sei o quê, porque eu acho que essa é uma leitura que você pode fazer por si próprio, né? Mas vamos partir de um ponto que é importante no contexto geral aqui do nosso curso, tá bom? Então vamos lá. Como era na antiguidade o comércio? Era simplesmente tradição, né? Troca. Eu te dou uma galinha, você me dá um porquinho. Te dou batata, você me dá não sei o quê. Então, era muito pobre isso, né? Onde as coisas começam a mudar? Começam a mudar na Idade Média, na transição. E por quê? Lá na Idade Média, vocês se lembram da Idade Média? Dá uma lidinha sobre a Idade Média. Em determinado momento, especialmente ali no século XII, XIII, começam a se constituir as corporações. O que eram corporações? Alguém lembra? Vou ajudar vocês. Hoje, se a gente pensar assim, e as grandes corporações, né, que existem aí na economia, nada mais são que um resquício dessa modalidade de corporação que eu vou dizer para vocês agora. Vamos lá na história. Na Idade Média, existiam os feudos e cada um tinha um pedacinho de terra que plantava e que a produção era entregue para o rei. O rei dava lá um pouquinho para ele sobreviver e ele não tinha nada, ele simplesmente trabalhava para sobreviver e para manter a ganância do rei, ok?
Só que essas comunidades foram se expandindo, foram crescendo, foram crescendo. E aí um deles, muito esperto, que era um cara que estudava, ele lia, ele falou assim, já tive uma ideia. Eu sou sapateiro, eu vou começar a fazer sapato aqui para minha família, para o rei, e vou fazer uns 2, 3 a mais que eu vou vender para o meu feudo vizinho aqui. Aí o feudo vizinho fazia pão. Fazia pão, falava, já que ele vai fazer isso, então eu vou fazer pão para minha família, para o rei, e vou fazer uns 10 pães a mais que eu vou vender. E aí foi, um com pão, outro tecido, outro sapato, outro couro, outro não sei o quê. De repente, eles estavam produzindo coisas e se juntando, se unindo, formando grupos corporativos, formando as corporações. Então, juntava que todos aqueles que fabricavam sapatos se juntavam num grupo com a finalidade de vender mais sapatos para o feudo vizinho. Olha só que da hora. E aí, essa pessoa que era mais, Chan, que ele estudava, ele lia, tudo que ele achava no caminho, ele lia, vocês estão me entendendo, né? Aí ele falava assim, peraí, eu tenho agora um monte de modelo de sapato para vender lá para o feudo vizinho da outra cidade. Então, agora eu posso contratar empregados, porque eu não dou conta de fazer tudo. Então, ele começa a contratar gente para trabalhar para ele. Quem eram essas pessoas que trabalhavam para ele? Eram pessoas que não tinham como começar nenhum negócio, eram pessoas que não tinham motivação, eram pessoas que só tinham o interesse de vender a sua própria mão de obra. Não tinha meios de produção. Então, surge daí a classe burguesa mercadora, ou seja, a burguesia que vai fazer a mercancia. A burguesia, ser burguês, é deter os meios de produção na sua mão. E ser um burguês mercador significa que eu, burguesa, detenho os meios de produção e eu produzo coisas que eu vendo, certo? E o que começa a acontecer também? O pessoal que morava lá no feudo, que era mais distante da onde tinha o burburinho, começa a ir lá para a cidade. E daí nós já estamos chegando lá no século XVI, XVII. Não é bacana essa história? Nós estamos chegando lá nessa época, e aí começa a acontecer o que quanto ao direito, né? Nessa primeira fase, o direito é consuetudinário. O que é consuetudinário? É aquele que é dos costumes. Por quê? Vivia-se na Idade Média. Não havia centralização política, ou seja, cada um se organizava. Os burgos, que eram esses grupos que se uniam para produzir e vender alguma coisa, começam a renascer de um comércio mais forte. E o que vale ali são os usos e costumes. Não existe uma lei que trata do assunto. Vale o acordo de bigode, o costume mesmo, certo? E é nessa época que as corporações de ofício vão então surgir na história da humanidade. O que é a corporação de ofício? Os sapateiros se unem, os marceneiros se unem no sentido de ter a mesma característica profissional. Os agricultores. E aí essa Idade Média está já decaindo, né? Tá se deteriorando, como vocês bem sabem disso, ok? Muito bem. Na segunda fase, o que vai acontecer? Começam, diante dessa situação do comércio, começa a se pensar que o que vale mesmo é a mercantilidade como objeto. O que vale é a negociação, o que vale é a compra e venda. Só que é nesse momento também que começam a surgir os estados nacionais. Aqui, para o contexto da nossa aula, a gente vai definir estados nacionais como aqueles estados que vão se fortalecendo com um povo, território e uma constituição. É um estado soberano, é um estado que tem as suas próprias leis e é um estado que tem o seu território, certo? Basicamente é isso, um estado nacional. E a partir desse momento, esse estado nacional passa a ter o monopólio estatal sobre todos os seus nacionais. E se é sobre todos os seus nacionais, certamente é preciso ter regras. Surgem então as codificações e o objeto então do direito empresarial passa a ser a mercantilidade. Nós estamos falando lá da segunda fase
do direito comercial ou empresarial, como queiram. A terceira fase, a gente chega naquela que foi o boom, que foi a Revolução Industrial. Então, pensem comigo, lá na Idade Média, o seu Zé fazendo um sapatinho, resolveu fazer 2, 3 sapatinhos a mais para vender para o seu João, que estava no feudo ao lado. Veio a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial, não é mais para essa corporação de ofício fabricar 2 sapatinhos, é para fabricar milhares de sapatinhos para vender para um outro estado nacional. Olha só que da hora. E aí a Itália fala assim, peraí, eu tenho que organizar isso aí. E a Itália, em 42, é uma época muito difícil da história do mundo, em 42 a Itália faz o seu Código Civil italiano, onde coloca as questões do comércio como sendo o objeto daquela lei. E aí unifica, então, aquela mercancia que existia com uma nova teoria, a denominada teoria da empresa. O que significa o quê? O comércio não é só compra e venda. O comércio é muito mais do que isso. O comércio é a empresa, o empresário, estabelecimento comercial, a mão de obra, os insumos, a tecnologia. Então, a teoria da empresa, desde 42, já está presente na Europa. No Brasil, só muito mais à frente é que ela vai ser incorporada. Bom, no Brasil, a realidade que nós vivíamos era diferente. Então, por quê? Porque a Revolução Industrial se operou na Europa, especialmente na Inglaterra, não é? No Brasil, quando a família real chegou, o que a família real falou? Nós estamos fugindo de Portugal, então vamos criar a lei brasileira, porque assim nós não vamos ter problema. E aí, os jurisconsultos foram lá pensar num código comercial. Buscaram o Código de Napoleão, Código Napoleônico, que adotava os atos de comércio e não a teoria da empresa. E ali, então, ele numerava o que era comércio. Olhem aí no código de vocês. O que era comércio? Gente, tem umas coisas que não dá, né? Então, o Brasil, já na contramão da história, nesse momento, adotou o Código de Napoleão, quando já na Itália já se adotava a teoria da empresa. O que aconteceu por razão disso, em razão disso? Em 1960, aqui no Brasil, os tribunais começaram a atentar pela teoria da empresa e começaram a utilizar nos seus julgados os princípios dessa teoria, e deixando de lado os atos de comércio. Quando foi em 1990, a nossa Constituição é de 88, e lá já estabelecia que uma lei complementar trataria de um Código de Defesa do Consumidor, ok? Ok. Em 1990, façam a conta aí, né? Em 1990, então, o Código do Consumidor é tratado e ele se insere na legislação, e aí é preciso mudar o Código Civil. E em 2002, o Código Civil, então, sai da teoria dos atos de comércio e abarca a teoria da empresa. Mas tudo isso se processou em razão da expedição do Código de Defesa do Consumidor. Lembra que eu falei lá no começo que a relação agora era produtor-consumidor? Ok? Muito bem. E aí a gente tem aqui na teoria da empresa, algumas figuras, né, passam a ser tratadas de uma forma muito peculiar. Então, quem é a empresa? A empresa é uma atividade econômica organizada. Quais são as espécies de atividade econômicas organizadas que a gente tem na legislação? Nós temos o comércio, a prestação de serviço e a indústria. Ok, e quem é o empresário? O empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica. E ele organiza a produção ou ele presta serviços. Então vejam que aqui a empresa é uma atividade organizada de comércio, prestação de serviço ou indústria. E quem é o empresário? Ele exerce profissionalmente a atividade. Ok? Muito bem.
Então, o empresário, quando a gente fala que ele exerce profissionalmente a atividade, nós estamos dizendo que, pela teoria da empresa, ele exerce aquela atividade com habitualidade, com pessoalidade, e é ele quem detém o monopólio das informações. O que é habitualidade? É o empresário que profissionalmente vai todo dia na empresa, para vocês compreenderem a lógica disso. É o empresário que profissionalmente é ele mesmo que cuida da empresa, é ele mesmo que sabe o que acontece na empresa. E é empresário profissionalmente quem detém o monopólio das informações. Significa o quê? Que o empresário, ele sabe do negócio dele, ele está atento a tudo, ele detém todas as informações, ainda que ele tenha 1000 empregados. Mas é ele que sabe o segredo da empresa, ele que sabe o objetivo da empresa, é ele quem conhece, né, desde o início da formação da empresa, conhece a tramitação dos processos e sabe onde a empresa vai chegar. E aqui um pequeno parênteses. Atualmente, os empresários, eles têm em sua empresa, eles têm o departamento contábil e ele tem um contador que é de extrema confiança dele, que normalmente é uma pessoa jurídica. Eles têm um advogado que é imprescindível para a empresa dele e normalmente é uma pessoa jurídica. E eles têm os empregados e o pessoal da produção, o pessoal de vendas, o pessoal da coordenação, que são empregados da empresa. O que eu quis dizer aqui? Que para nós profissionais do direito é um nicho de trabalho maravilhoso. Porque se você pensar que trabalhando com o direito empresarial, nem sempre a empresa vai precisar do seu trabalho e que você pode ter um contrato, né, de prevenção com essa empresa, que pode ser de 5, de 10 anos, então você já faz aí uma carteira de honorários bem significativa. Porém, só tem acesso a esse tipo de contrato aquele que tem diferencial com os demais. Então, eu volto aqui a afirmar, é preciso estudar muito, é preciso ler e se atualizar sempre, ok? Bom, então vocês já sabem agora que o empresário é aquele que atua com profissionalismo, que significa que ele é habitual, pessoal e tem um monopólio, e ele atua numa atividade econômica organizada, produz bens ou presta serviços, certo? Ok. Então, além disso, nós falamos assim, puxa vida, mas o empresário, ele trabalha com habitualidade, ele tem o monopólio das informações, mas como é que faz isso, hein? É muito simples, meu lindo. O empresário, ele precisa ter capital. Ele precisa ter capital para abrir a empresa. Ele precisa contratar um escritório de contabilidade para fazer a parte contábil. Ele precisa de um advogado que faça o contrato social, que estabeleça todas as regras daquele contrato social, que estabeleça qual a participação de cada sócio na sociedade, os direitos e deveres de cada um. Então, o advogado, ele tem que ser muito esperto, ele tem muito esperto no sentido de conhecimento, ok? Bom, ele precisa também contratar mão de obra, porque o empresário, ele sabe de tudo que acontece na empresa. Ele conhece todo o processo, mas ele não fica ele contratando empregado, ele demitindo empregado, ele não fica ele olhando a fábrica se está tudo certo, ele não fica verificando se aquele vendedor vendeu e atingiu a meta dele. Ele sempre terá o controle de tudo sem estar na frente, né? Sem estar ali dando a cara a tapa. Mas a empresa, para que se caracterize como a teoria da empresa e o empresário trabalhando com o monopólio das informações, ele também precisa adquirir insumos. O que são insumos? É a matéria-prima. Vamos colocar um exemplo aqui. Uma fábrica de sofá. O empresário tem uma fábrica de sofá num espaço de 10.000 metros quadrados na cidade de Curitiba, tem 1.200 empregados que trabalham em 3 turnos, ele tem um escritório de advocacia que é contratado, né, para fazer a advocacia preventiva, ele tem escritório de contabilidade que trata de toda a contabilidade,
ele tem os empregados que são todos registrados e, portanto, é importante que seja tudo muito bem feitinho, mas ele precisa comprar o quê? Madeira, ferragem, verniz, tecido, couro. E se eu falei que ele tem uma empresa que tem 1.200 empregados, imagina a quantidade de produção que ele tem. E para tudo isso ele precisa usar da tecnologia, porque a tecnologia, uma das funções mais importantes dela é dinamizar a maior preciosidade que o ser humano tem na atualidade, que é o tempo, né? São os processos do tempo. Aqui eu vou fazer um parêntese de novo. A gente sabe que a procrastinação é um grande problema da sociedade moderna. Depois eu faço, depois eu vou, depois eu vejo, depois eu estudo, depois eu leio, né? E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando que temos que usar a tecnologia a nosso favor, dinamizar o nosso tempo. Eu estou falando com vocês aqui e eu estou falando num tom até baixo, né? Estou falando com calma, porque é uma matéria nova para vocês e tal. Mas se você pegar o tchan, você pode estar dirigindo e ouvindo com fone de ouvido a aula. Você pode estar no banho ouvindo a aula. Não, mas que programa, né? Tomando banho ouvindo a aula. Se for necessário, é isso. É aproveitando o tempo. Na questão aqui da nossa aula, a tecnologia não é só... mas tecnologia é computador, é programa, é software. Não, a tecnologia, até mesmo uma serra elétrica, quando foi criada, era uma nova tecnologia. Hoje, desenha-se um sofá em AutoCAD e já vai direto lá para a linha de produção, mas é tecnologia. Alguém teve que produzir, alguém teve que pensar, alguém teve que criar. E todos nós somos seres muito inteligentes. Então, se nós somos inteligentes, vamos aproveitar a nosso favor o que outros seres inteligentes fizeram para a gente, que é a tecnologia. Eu me dou o direito e assim, peço licença para vocês, que eu gosto muito de fazer esses entre aspas no meio da aula, porque eu imagino que sejam todos muito jovens, todos cheios de sonhos aí, nessa vida maravilhosa que Deus deu aí para a gente seguir. E eu já sou uma vovó e que trabalho muito, gosto muito do que eu faço e acredito muito nessa moçada que está chegando aí. Então, façam a diferença, saiam da caixinha, né? Sai da zona de conforto, vai para a cabeça logo. Ok, então, com licença das minhas assertivas. Bom, todo mundo pode ser empresário, galera? Depende. Se for maior de 18 anos e tiver em pleno gozo de seus direitos civis, ok, beleza, pode ser. Mas tem uma situação diferente. Os maiores de 16 e os menores de 18 também podem, desde que sejam emancipados pelos pais, né? Agora, quando a gente fala de ser empresário, nós temos que pensar na capacidade jurídica. O que é a capacidade jurídica? O empresário tem que saber um pouco de contabilidade, um pouco disso. Não, não tem que saber não. O empresário tem que ser maior de 18 anos e ter capacidade civil. Isso que é a capacidade jurídica. Mas existem algumas exceções, como, por exemplo, o falido. O falido, ele requer um tempo para que ele possa retornar à atividade empresarial. Nós vamos estudar isso lá no tópico 5, certo? Então, a gente tem que pensar sempre que todos podem ser empresários, exceto, né, os menores de 18 anos. Na próxima aula, a gente já vai ver algumas outras situações que não se pode ser empresário. Aqui eu só estou dando assim uma pitadinha para vocês irem pensando, ok? Muito bem. E os prepostos do empresário? Quem é esse cidadão? Os prepostos do empresário são aqueles que representam o empresário, em todas as situações. Se alguém aqui já fez uma audiência trabalhista ou já participou de uma, sempre está lá na mesa de audiência o preposto do empresário, não é? Da empresa reclamada. O que o preposto ali deliberar, está valendo. Ele fala pela empresa, ele é responsável pela empresa. Da mesma forma, imaginem vocês numa empresa que o vendedor faz uma venda e por qualquer razão a venda não poderia ter sido feita, tal, e a empresa fala, não tem nada a ver com isso, quem vendeu foi ele, não foi a empresa.
Se ele é vendedor da empresa, está na empresa e responde pela empresa, ele é um preposto do empresário. E ele assume, então, a posição de empresário. E quais são as consequências disso? A responsabilização civil. Responsabilização civil porque, vamos pegar o exemplo aqui do vendedor. Eu fui à loja Carrefour e comprei uma TV. Essa TV estava com defeito. Eu tentei fazer a troca no serviço consumidor e o consumidor falou que o problema é seu. O vendedor, ele era vendedor, não era o Carrefour. Eu posso pleitear uma ação indenizatória pelo dano moral, pelo desgaste que eu tive, pelo meu tempo perdido, né? Que isso é aferível hoje na justiça brasileira, meu tempo que eu desgastei com essa situação, e o Carrefour vai responder. Nesse caso, entraríamos com uma ação contra o Carrefour e o empregado. Primeiro, o Carrefour que tem caixa para pagar, né? Segundo, o empregado, que poderia também ser depois acionado numa regressiva. Então, basicamente, os prepostos do empresário não são empresários, mas atuam como se ele fosse em razão dessa preposição, ou proposição, acho que é preposição, certo? Muito bem. E para a gente já dar uma pitadinha aqui do nosso próximo tópico, falar sobre estabelecimento comercial. Empresário é aquele que exerce a atividade economicamente organizada, ele trabalha com profissionalismo, que é a habitualidade, assiduidade e monopólio das informações, e o complexo do estabelecimento comercial, que são os bens necessários para o exercício da empresa, certo? E são bens corpóreos e bens incorpóreos. Que são bens corpóreos? Aqueles que compõem mesmo o acervo da empresa. Então, imagina lá no mercado, no final da rua da sua casa. Existe o balcão, a balança, a mercadoria, o leite, o queijo, o nome da empresa, a marca da empresa, né? Existe o site da empresa, o WhatsApp da empresa, o saquinho de embalagem da empresa. Tudo isso vai compor o complexo de bens do estabelecimento comercial, que é o que se prevê na teoria da empresa. Ok? Aqui está a bibliografia básica, que eu acho que vocês devem acessar, está na biblioteca virtual de vocês. Leiam, anotem, perguntem, que essa é a nossa função, certo? Aqui a gente encerra a nossa primeira aula, espero vocês no próximo capítulo e, por favor, leiam já o conteúdo do próximo capítulo, combinado? Um abraço e até mais. Olá a todos, eu de novo aqui com vocês. Aqui nós encerramos a nossa primeira aula de Direito Empresarial. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, estudem, leiam, prestem atenção nos detalhes que eu falei sobre o pensamento, sobre a neurociência, ok? Nos vemos na próxima aula. Bom descanso a todos e até logo mais.